O MBL, conhecido como Movimento Brasil Livre, surgiu em um dos momentos mais turbulentos da história recente do Brasil. O ano era 2014, logo após a reeleição de Dilma Rousseff, e o país entrava em uma crise econômica, política e institucional profunda. Naquele cenário de insatisfação, o MBL aparece como um movimento liberal na economia, fortemente antipetista e com um discurso de combate à corrupção e ao qual chamavam de aparelhamento do Estado. Diferente de movimentos tradicionais, o MBL cresce de forma acelerada graças ao uso estratégico das redes sociais, especialmente Facebook e YouTube, onde os jovens líderes ganharam visibilidade nacional. Entre 2015 e 2016, o MBL se torna um dos principais organizadores e porta-vozes das manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. O movimento passa a ocupar as ruas, os programas de TV e o debate político. Nesse período, nomes como de Kim Kataguiri, Renan Santos e Fernando Holliday se consolidam como figuras centrais do grupo. Com o impeachment concluído, o MBL deixa apenas de ser um movimento de rua e começa a buscar espaço dentro das instituições. Em 2016, Fernando Holliday foi eleito vereador em São Paulo. Em 2018, Kim Kataguiri se elegeu deputado federal. O movimento, mesmo sem ser um partido, passa a ter representantes eleitos. Aí em 2018, o MBL decidiu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, enxergando nele uma alternativa ao PT. No entanto, esse apoio durou pouco. Após a eleição, o movimento rompe com Bolsonaro, acusando o governo de incompetência, autoritarismo e contradições com o discurso anticorrupção. Esse rompimento marca uma virada importante. O MBL tenta se posicionar como uma direita liberal independente, crítica tanto ao PT quanto ao bolsonarismo. Mas essa escolha teve um custo político. O movimento perdeu parte significativa de sua base e passou a ser atacado pela direita bolsonarista e continua rejeitado pela esquerda. Nos anos seguintes, o MBL enfrentou crises internas, polêmicas públicas, desgaste com a imagem e queda de engajamento. Ao mesmo tempo, investe em formação política, produção de conteúdo e expansão de sua atuação para além das manifestações. Em 2022, o movimento aposta novamente em uma estratégia de terceira via, apoiando candidaturas fora da polarização tradicional. O resultado eleitoral, porém, ficou aquém do esperado, evidenciando as dificuldades do MBL em transformar a influência digital em votos em larga escala. Diante desse cenário, o MBL dá um passo definitivo, a criação de um partido político próprio. A ideia é abandonar de vez a condição de movimento informal e disputar o poder de forma direta, com uma identidade ideológica clara e estrutura própria. Hoje, o MBL tenta se apresentar como uma alternativa liberal, anticorrupção e institucional, buscando espaço em um ambiente político ainda profundamente polarizado. Para alguns, é uma evolução natural, para outros, é a confirmação de que o movimento virou exatamente aquilo que dizia combater. O fato é que o MBL atravessou protestos, eleições, alianças, rompimentos e crises, e segue tentando se reinventar dentro do jogo político brasileiro. Bom, galera, dada, essa longa introdução sobre o movimento, Brasil Livre, agora que se chama Partido Missão, partido recém-criado deles, vamos falar um pouquinho deles. Todo mundo sabe, que depois de 2022 o partido perdeu muita força, né, ainda MBL, devido às suas posições, principalmente após as eleições, durante, as eleições de 2022. E durante também o governo Bolsonaro, eles já eram assim, não já eram oposição, principalmente na figura do Kim, que já era deputado, mas a galera que faz vídeo, que cria conteúdo deles, já tinha essa posição anti-Lula, e anti-Bolsonaro também. Mas em 2022 isso se agravou muito porque a eleição estava muito polarizada. Só tinha eles dois, Lula e Bolsonaro. E como eles são um movimento que se considera, de direita, apesar de todos as questões que ele tinha, com o governo Bolsonaro, a gente realmente esperava que eles nos ajudariam, a derrotar o Lula. Deu que seria, sabe, uma
mensagem muito importante que o Brasil passaria, não só aqui para a América Latina, mas para o resto do mundo, né? Caramba, o Brasil disse não ao seu maior líder da esquerda, entendeu? Porque acho que talvez o Lula, né, está ali entre os maiores líderes da esquerda do mundo, né? Então, da história mais atual. Então, seria muito importante o Brasil eh, dar essa derrota ao Lula, né? A toda essa corja do PT que já vinha enfraquecida, entendeu? Então, o Lula na eleição de 2022 foi tipo uma última cartada deles para tentar ter um respiro na vida política, porque o PT e principalmente a esquerda vinha de algumas derrotas nas eleições anteriores para prefeito, governadores, né? Para os outros cargos legislativos. Então, era muito importante derrotar o Lula. Eles poderiam muito bem ter sentado, se reunido e falado com os seus seguidores: olha, gente, não era esse cenário que a gente queria. A gente tentou emplacar uma terceira via, não deu certo, fomos traídos, né? Como eles falam, que o Moro traiu eles. O Moro, depois que apoiou o Bolsonaro, né? O Moro sim teve a posição que a gente esperava dele. Eles podiam ter falado assim: não apoiamos Bolsonaro, não queríamos ele, mas entre ele e Lula, é, moralmente, a imagem que a gente quer passar nessas eleições é uma derrota para o Lula, entendeu? Então, e eles já são um inimigo enfraquecido. Então, se a gente der mais essa derrota para ele, a gente vai colocar a esquerda aqui no Brasil no limbo por algum tempo. Então, não precisava eles subirem palanque, não precisava eles fazerem campanha para o Bolsonaro. Só precisava eles falarem isso. Vamos indicar aqui ao nosso eleitorado, as pessoas que acreditam na gente, dar esse voto ao Bolsonaro. Aí, caso ele ganhe, nós vamos continuar com a nossa posição de oposição a ele e continuar lutando para na próxima eleição de 2026 a gente conseguir emplacar a nossa terceira via, fazer uma terceira via forte e tentar tomar o poder para a gente. Eu acredito que isso faria eles não perderem tanto a base de apoio deles e faria esse eleitorado bolsonarista que, em tese, é um eleitorado mais fácil de ir para eles, deixava esse eleitorado ainda cativo, propenso a ouvi-los, coisa que hoje não existe, entendeu? Então, nessa posição de isentão, o que acaba acontecendo? A briga entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, ficou maior, porque o Lula voltou ao poder, e eles ficaram ali, como o cachorro pequeno, brigando entre os grandes. A gente vê isso pelas primeiras pesquisas, entendeu? A gente sabe que o Renan não tem chance, apesar dele ter. Eu reconheço que eles têm boas ideias, pelo menos no papel, né? Pelo menos no discurso, mas eles perderam a base deles. Eles tomaram muitas decisões erradas. E por curiosidade, o Arthur Duval foi o cara que fez eu me interessar por política. Eu comecei a acompanhar os primeiros vídeos dele quando ele ia em manifestações e aquilo ativou uma coisa em mim de começar a querer pesquisar. Pô, por que ele está questionando isso das pessoas? Por que ele tem essa posição? E foi assim que eu comecei a definir, né, o meu lado político. E hoje eu estou aqui fazendo um vídeo, né, falando contra o movimento que ele faz parte, né, que tomou decisões erradas. Então é muito triste para mim ver como está hoje a posição assim perante a população do movimento, né? Porque como instituição eles conseguiram se reerguer um pouco, né? Conseguiram criar o partido deles, passaram por todas as tempestades lá, dos áudios do Arthur, de todos a perseguição, né, que aconteceu contra eles, porque a gente sabe que eles também foram um pouco perseguidos, tentaram derrubar eles, entendeu? Então fica todo mundo esperando só um vacilo deles, né, para queimar mais o partido. Mas é isso. Eu espero que daqui a um tempo eles consigam se reorganizar, se encontrar de novo e tenham e comecem a tomar decisões melhores, né, politicamente, porque a política não se faz só de boas ideias. Você também tem que ter um manejo ali para cativar as pessoas, porque se você tiver boas ideias,
mas não ter muitas pessoas para compartilhar, aí não adianta nada. Entendeu? Você precisa ter uma base, você precisa ser ouvido, você precisa que as pessoas estejam propensas a te ouvir para você passar para frente as suas ideias, o que você planeja para o Brasil. E principalmente na política, né? Isso é totalmente necessário. E eu acho que foi isso que eles esqueceram um pouco. Não estou falando que eles deviam ser falsos, deveriam ser estelionatários eleitorais, né? Mas eles podiam ter falado: não queremos Bolsonaro, não apoiamos Bolsonaro, mas o nosso inimigo maior hoje do que a gente acredita é o Lula. Então vamos contra ele nessas eleições. É isso, isso foi o que faltou para eles. Se eles tivessem tomado essa posição, ninguém ia chamar, ninguém ia poder falar que eles eram bolsonaristas enrustidos, essas coisas. Não, porque eles iriam continuar com essa posição de oposição. Assim como a gente viu antes de 2022, Guilherme Boulos, Marina Silva, Ciro Gomes, todo mundo falando que o PT era uma organização criminosa, que o Lula realmente é corrupto e que o PT, né, não era um bom partido. Mas chegou nas eleições, eles viram que o Bolsonaro era o maior inimigo deles, era o inimigo em comum deles, entendeu? E aí foram pro lado do Lula. E isso não fez eles perderem a base eleitoral deles, entendeu? Então, é isso que falta um pouco na direita, união, né? Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais aqui para frente sobre essa divisão que tem que a própria direita hoje, que enfraquece mais ainda ao, tudo que a gente acredita, né, para a política e fortalece a esquerda, que eles brigam ali entre si, têm as suas picuinhas, mas quando chega na hora de disputar o poder, todos eles se unem porque para eles é importante estar no poder, né? Vamos brigar, vamos, mas vamos brigar estando no poder. Não vamos fazer igual a como está a direita hoje, fora do poder e toda rachada. Então, eu espero que a nossa direita se alinhe, entendeu? Nas suas diferenças, pelo menos nas eleições, para tirar o poder da esquerda, né? Então é isso, galera. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Comenta aí o que vocês acham do Movimento Brasil Livre, hoje Partido Missão, o que vocês acham da candidatura do Renan Santos, né? E o que vocês esperam deles nessas eleições. Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, me acompanha aí, entendeu? Tô começando agora, conto com o apoio de vocês. Valeu!